E aí, moçada, tudo tranquilo? Na aula 30, nós iremos continuar falando sobre funções, parte 3. Então, relembrando o que a gente falou na aula passada, sobre a questão da nomenclatura que se relaciona a uma função f de a em b, nós temos então o domínio da função, que é o a, né? D de f, contradomínio, que é o b, cd de f. O f é um conjunto também, né? Função f é o grafo da função f, e a gente tem a imagem de f, que é o conjunto dos elementos de B, do contradomínio, que estão relacionados pela função f com algum elemento de A. Aqui está aquela notação, tá? Basicamente, a gente tem, pessoal, três tipos de função. A primeira aqui é a função sobrejetora. Uma função f de A e B é dita sobrejetora se e somente se todo elemento do contradomínio B é imagem de ao menos um elemento do domínio A. Então, quer dizer, todo elemento de B ele é imagem de um elemento, justamente o domínio A da função. Assim, a gente diz que não pode sobrar elementos no domínio da função. Em outras palavras, uma função f é sobrejetora se e somente se, aqui, ó, o conjunto, a imagem, né, da função é igual ao contradomínio da função, que nesse caso é o B. Uma função f de AB é dita injetora quando elementos distintos do domínio A possuem justamente imagens distintas no contradomínio B. Em outras palavras, uma função f é injetora se a condição a seguir é satisfeita. Qualquer que seja o x1 e x2 que pertencem a A, ao domínio, o f de x1 ele será diferente do f de x2 se o x1 for diferente do x2. De uma maneira equivalente, pessoal, essa condição aqui abaixo também é uma condição que, no caso, se for satisfeita, nós temos uma função que é injetora. Qualquer que seja o x1, x2 que pertence a A, o f de x1 será igual ao f de x2 se o x1 é igual ao x2. Ou seja, o único caso em que o f de x1 e o f de x2, ou seja, as imagens, justamente x1 e x2 respectivamente, serão iguais é se o x1 for igual ao próprio x2. Caso contrário, será sempre diferente. E uma função objetora? A função objetora, ela é se e somente se. Ela, ao mesmo tempo, é sobrejetora e também injetora. Então, a gente tem esses três tipos. A sobrejetora, a injetora e a abjetora. Tem um comentário aqui, pessoal, que eu acho importante falar, porque justamente falar aqui da imagem e tal, tem umas diferençazinhas, então eu acho importante mencionar isso. Em matemática, um conjunto é uma coleção de elementos, né? Como vocês já sabem. Em um conjunto, tudo o que importa é se um elemento está no conjunto ou não. Portanto, a ordem dos elementos é irrelevante. Não interessa a ordem dos elementos no conjunto. Também não há sentido nós colocarmos elementos repetidos em um conjunto. Então, por exemplo, pessoal, aqui embaixo, ó, esse P aqui, esse P, esse Q, esse R e esse S, eles de fato representam o mesmo conjunto. 1, 2, 3 aqui, ó, 3, 1, 2, a ordem não interessa. Aqui eu estou repetindo aqui, ó, 1, 2, 1, 1, 2, 3. Isso é 1, 2, 3, do mesmo jeito. E esse outro caso aqui, esse monte de 2, 1, 3. Isso é 1, 2, 3. Tudo isso aqui é igual ao mesmo conjunto 1, 2, 3. Exemplos, por exemplo. Isso aqui, né, representando isso aqui justamente por essas flechas, isso aqui é uma função que é sobrejetora, mas não é injetora. Ela é sobrejetora por quê? Porque perceba aqui que o contradomínio, ó, B é igual à imagem. Tá vendo? Os elementos aqui do contradomínio, todos têm aqui um relacionamento aqui com justamente um elemento do domínio. Mas ela não é injetora. Por quê? Porque eu tenho dois elementos distintos do domínio, tá vendo? 5 e 7, que têm a mesma imagem. Então, ela é sobrejetora, porque a imagem de F é igual ao contradomínio de F, que é o B. Mas ela não é injetora, porque justamente eu tenho dois elementos x1 e x2 distintos em A, e eles têm a mesma imagem. Segundo caso, ela é injetora, tá vendo?
5, 7 e 9, eles têm justamente imagens diferentes. Mas não é sobrejetora, porque o contradomínio B aqui, ó, que é 1, 2, 10, 15, 17, não é igual a imagem, que é igual a 1, 2, 15. Nesse caso aqui, ela é tanto sobrejetora como injetora e, portanto, ela é bijetora. Tá vendo? Contradomínio aqui, igual a imagem e distintos aqui justamente as imagens. E nesse último caso, ela nem é sobrejetora, porque o contradomínio não é igual à imagem, nem é injetora, tá vendo? Dois elementos distintos de A do domínio têm a mesma imagem e, portanto, não é bijetora, mas é uma função. Belezinha? Vamos rodar aqui, ó. Eu tenho aqui uns dois imports aqui, esse collections, é porque a gente vai usar uma funçãozinha desse collection chamado sort, para ordenar a lista. E esse iterTools aqui é para a gente comparar os elementos de uma lista, como a gente vai mostrar daqui a pouco. Então, basicamente, o principal aqui dessa aula é a gente fazer uma funçãozinha que vai determinar o tipo da função. Percebam que essa função aqui ela vai receber justamente o B, que é o contradomínio, e a imagem, porque na verdade aí tem a diferença, é a imagem que retorna daquela função da aula passada, essa aqui, que na aula passada não tinha problema, porque justamente a gente tinha funções que no caso iam dar sempre na minha imagem elementos não repetidos. Mas nesse caso a gente pode ter caso que a imagem vai ter elementos repetidos. Ou seja, vai ter dois elementos do domínio que podem estar se relacionando à mesma imagem do contradomínio. Então, a gente tem que fazer alguma coisa a mais. Então, isso aqui é esse MF que eu estou retornando aqui agora, que eu vou passar para essa função. Então, basicamente, o que é que ela faz? Eu tenho três variáveis aqui booleanas, que eu vou assumir que é tudo por padrão verdadeiro, true, sobrejetora, injetora e bijetora. Aí, nessa parte aqui, eu vou determinar se a função ela é sobrejetora. O que é que eu faço? Eu pego justamente o B e o IM, que são listas, e transformo no set. Eu falei sobre set em outras aulas. Set é um tipo de variável em que você não tem elementos repetidos, que é justamente a definição, né, formal de um conjunto em matemática. Porque se esse M aqui, particularmente, ele tiver com elementos repetidos, o set vai retirar. Então, eu tenho esse MS aqui de set. É isso que eu faço. Eu gero aqui um conjunto set a partir de uma lista, e daqui o contradomínio, que é o B, e eu gero um conjunto set a partir de uma lista, que é a imagem. E aqui, pessoal, é simples assim, ó. Para eu saber, então, que a princípio ela está true, sobrejetora, então, se ela não for, essa variável tem que ir para false. E a única forma de ir para false é se o B de S aqui é diferente, né? Eu estou comparando aqui um conjunto com o outro. Se o B de S for diferente do IMS. Ou seja, se o set agora do contradomínio é diferente do set da imagem, então, nesse caso, eu vou ter uma situação em que justamente os meus dois conjuntos, imagem e contradomínio, não são os mesmos. Então, a sobrejetora vai para falsa. Isso aqui embaixo é só por causa daquela função que nós mostramos na aula passada, formatar saída conjunto, né? Para a gente colocar a saída do jeito que vocês fazem, lá no caderno, né? No livro, resolvendo o livro, né? Bonitinho, aquela mesma notação. Ele não aceita set, só aceita lista. Então, a gente tem que pegar esse conjunto set que a gente criou aqui, ó, do IMS, e transformar numa nova lista e ordená-la. O sort é isso. O sort ele ordena a lista, nesse caso aí, de forma crescente. Então, eu ordeno e aí mando justamente mostrar a minha saída naquele formato que vocês estão acostumados a fazer ao resolver os exercícios. Isso aqui é para mostrar para vocês justamente o seguinte. Olha só. Esse M9, que nada mais é do que o IM7, ele não vai ter elementos repetidos, mas o IM que eu passei, que veio lá daquela outra função, ele poderia ter elementos repetidos. Vocês vão ver que em alguns casos aqui, a gente vai ter que esse IMS, que no fundo é o IM9, a mesma coisa, só mudei o tipo de dado, ele vai ser diferente do IM. Mas o que interessa para a gente é que o conjunto imagem mesmo, do ponto de vista matemático, como eu falei aqui, não há sentido de você colocar elementos repetidos, é esse conjunto em que a gente elimina esses elementos por meio do tipo set. Tá bom? É só para mostrar para vocês. Em alguns casos vai ser igual. Em outros casos não. Para saber se a função é injetora, a gente usa esse tal de iterTools combinations,
que ele retorna a combinação de elementos 2 a 2 da imagem, aqui entre aspas, né, do que eu passei lá. Então, nesse caso, eu posso ter elementos repetidos. Então, isso aqui é muito interessante, que eu vou pegar aqui, ó. Eu pego a lista, que é o IM, 2, ó. Então, vou pegar 2 a 2. Combinação de todos os elementos. Aí eu retorno aqui em Y1 e Y2. Aí é simples. Se qualquer Y1 e Y2 forem iguais, é porque então a função, ela não é injetora. Porque aí o que acontece? Nós temos dois elementos lá da imagem, né? Que no caso são iguais e, portanto, eu tenho dois elementos do domínio com a mesma imagem. E a função deixa de ser injetora. E por fim, para determinar que a função é objetora, o que é que a gente faz? Isso aqui só vai ser objetora falso, quando ela não vai ser objetora, quando tanto sobrejetora quanto injetora, quer dizer, quanto qualquer um deles sendo falso, isso aqui, sobrejetora ou injetora, ela já não vai ser objetora, porque os dois têm que ser verdadeiros. Por exemplo, se isso aqui for falso, sobrejetora, então não falso, o NAT aqui, ó, é verdadeiro. Então, um verdadeiro or, o ou, vocês lembram lá do início do curso? Alguma coisa é verdadeiro, não interessa outra coisa. Se o sobrejetora for verdadeiro, mais o injetora for falso, mesma coisa, isso aqui é falso ou não falso, isso aqui é true, isso aqui é verdadeiro, fica não falso, não verdadeiro fica falso. Mas isso aqui é falso, não verdadeiro fica verdadeiro. Então, verdadeiro com alguma coisa, ou alguma coisa, é no caso, você vai no caso fazer com que a gente entre nesse if aí, e o meu objetora fica falso. O único caso que ela não vai ser falsa é quando naturalmente os dois forem verdadeiros, porque aí fica não verdadeiro fica falso, ou não verdadeiro fica falso. Então, nesse caso, falso ou falso é falso e a gente não entra aqui na objetora. E aí eu simplesmente mando responder aqui por meio dessa funçãozinha, se ela é sobrejetora, injetora, objetora. E tem um último detalhezinho, uma coisa interessante. Isso aqui é uma expressão de operador ternário que a gente chama, que é um if de uma forma mais sucinta, né? Isso aqui é simples, né? Se é sobrejetora, que isso aqui é uma variável booleana, se aqui for verdadeiro, então eu respondo sim. Se não, eu respondo não. É um ifzinho mais sucinto, numa linha só. Mesmo caso aqui para o injetor, se for verdadeiro é sim, se não é ou se não, e também para o caso da objetora. Essa funçãozinha aqui, pessoal, é só para a gente mostrar os pontos da função. A gente relembra aqui que a função a gente está representando agora como uma lista de listas, né? O primeiro elemento de cada lista, 0 é o x, depois é o y, só para mostrar. Vamos rodar logo esse aqui para a gente não esquecer. A funçãozinha que a gente criou para determinar o tipo de função, para mostrar a função. Isso aqui nós mostramos na aula passada, para formatar a saída bonitinho, como vocês estão acostumados. E isso aqui também a gente mostrou na aula passada, só que aqui eu estou supondo funções do tipo px ao quadrado mais qx mais r. Se a gente não quiser considerar o coeficiente que multiplica o x, basta que ele seja zero. Mas isso aqui está similar à aula passada, só mudei essa parte aqui. E no caso eu tirei também, deixei de imprimir aqui a imagem, porque eu estou imprimindo a imagem lá de cima, né? E também estou retornando a função e o IMF. É basicamente a mesma função com pequenos ajustes que nós fizemos agora, comparada à função da última aula. Vamos lá. Eu tenho aqui o conjunto A, meu domínio, e esse B aqui. Eu estou representando por esses coeficientes essa função aqui, ó, x ao quadrado mais 4x menos 2. Aí vou chamar, determinar conjunto de funções, igual ao passado, só que eu estou retornando, né? Aí, com a imagem que a gente retornou e o conjunto B, a gente passa para determinar tipo função, que é essa função aqui lá de cima, ó, B imagem, e aí ela vai dizer se ela é sobrejetora, injetora, objetora. E aí eu mando mostrar também. Vamos lá? Vamos ver aqui, olha só. Ele está dizendo que a função é sobrejetora, é injetora e, portanto, é objetora. Vamos ver aqui. Ó, tá aqui a função, os elementos, menos 1, menos 5, 0, menos 2, 1, 3, 2, 10. Aqui está o domínio. Para saber se é sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual à imagem, o IMF, ó. Tá vendo? O IMF e a imagem, que é aquela que pode ter repetido, deram iguais. Mas no fundo aqui, ó, menos 5, menos 2, 3, 10, menos 5, menos 2, 3, 10, portanto, ela é sobrejetora.
ela é injetora também, porque a gente percebe, ó, que não tem aqui, não aparece justamente no IMF aqui, não aparece nenhum elemento repetido, né? É menos 5, menos 2, 3, 10, são diferentes. E a gente pode ver também no gráfico aqui, tá vendo? Ó, y é igual a f de x, não tem nenhum elemento aqui y que aparece repetido, né? Portanto, ela também é injetora. E, dessa forma, ela também é bijetora. Esse caso aqui agora é a mesma função, só que agora eu mudei o meu contradomínio, botei um 90. Então, eu espero que ela seja injetora, mas não sobrejetora. Vamos ver? Então, olha, tá vendo aqui? Ela não é sobrejetora porque o meu contradomínio aqui, eu tenho um 90 aqui no final, portanto, não é igual à imagem, mas ela é injetora. Não mudou nada, menos 5, menos 2, 3, 10. Mas não é bijetora porque ela precisa ser tanto sobrejetora como injetora. Mesmo gráfico. Vamos ver esse caso aqui agora. A função é x ao quadrado menos 2. Então, temos aqui o mesmo conjunto A e tem o conjunto B. Vamos ver o que acontece nesse caso aqui. Nesse caso, pessoal, olha só. Aqui está a função, os elementos, menos 1, 0, menos 2, 1, menos 1, 2, 2. O domínio, o contradomínio, que é menos 2, menos 1, 2. A imagem, menos 2, menos 1, 2. Portanto, perceba que o contradomínio é igual à imagem. Portanto, ela é sobrejetora. Mas olha só, tá vendo aquilo que eu falei? O imagem, entre aspas, que é aquele que pode ter os elementos repetidos, ele não é igual à imagem mesmo, que é que vem com aquela história do 7. Porque justamente esse imagem é todo mundo. Então, é menos 1, menos 2, menos 1 e 2. Mas, em termos de conjunto, isso aqui é equivalente a menos 2, menos 1, 2. Portanto, por esse M, com duas aspas aqui, a gente pode olhar aqui em cima também, a gente vê claramente que essa função não é injetora. Mas ela é sobrejetora porque o contradomínio é igual à imagem. A gente vê com clareza isso aqui, ó. Olha só, tá vendo? Esse ponto aqui, menos 1, ele é a imagem tanto do menos 1 aqui do x, como do 1 do x. Portanto, ela é sobrejetora, não é injetora e não é bijetora. E o último caso, eu coloquei um 18 aqui. Então, eu espero que todo mundo agora seja não. Vamos ver aqui? Olha só, o contradomínio é menos 2, menos 1, 2, 18. É diferente da imagem, porque eu tenho um 18 aqui agora, portanto, não é sobrejetora. E ela também não é injetora. Eu tenho aqui o menos 1 duas vezes. E desse modo, ela também não é bijetora. Está aqui repetindo o mesmo gráfico. Beleza, pessoal? Tem um exercício para vocês brincarem aqui. E é isso aí. Um abraço.